nome é Julinho de Oliveira, sou coordenador do coral e trabalho com a música, com as crianças, com meninos e meninas, que faz a dança, canto sagrado, que o nome do coral é Itapemirim, Caminho Sagrado. E o nome indígena é Caraim Eru, vem do batismo dos mais velhos, foi batizado e deu o nome em mim. E hoje estou como liderança da aldeia também e ao mesmo tempo faço parte do coral. Então eu sou da etnia Guarani, tribo Guarani, sou morador da aldeia Itatã, fica localizado na BR-101, Morro dos Cavalos. E falar um pouco da minha caminhada, né? Que eu venho fazendo parte do coral, então é uma responsabilidade muito grande para mim e uma honra também, né? Que eu vim acompanhando meu pai, que me ensinou muitas coisas para eu estar aqui hoje trabalhando com o coral. Então isso é uma experiência muito grande que eu tenho e também estou aprendendo junto com o coral, né? Que sozinho não vou aprender, que junto a gente podemos aprender muitas coisas. Então eu venho aprendendo muitas coisas e passando com esse coral que estou trabalhando já é a terceira vez. Primeiro eu trabalho com outro coral de outra aldeia, já fui coordenador, ao mesmo tempo eu toco violino, violão, toco de tudo, né? Então isso é uma satisfação enorme também para mim, que eu fico feliz também de trabalhar e eu quero trabalhar mais ainda com coral e quero levar para frente. Essa é a nossa cultura que Nhanderu é Deus deixou para nós, né? Que não só para mostrar para a pessoa de fora, isso é a nossa cultura, costume dos indígenas. Então primeiramente eu coloco Deus na minha frente, na minha mente e sempre rezo para Ele, né? Para poder estar iluminando o meu caminho, para poder estar trabalhando com as crianças. E é isso, eu estou desde 2006 aqui levando essa caminhada, né? Junto com o coral. Estou caminhando e quero aprender mais ainda, que tem muitos ensinamentos para os mais velhos, né? Que meu bisavó, que partiu já, mas me ensinou muitas coisas e hoje estou vendo o que ele me passou para mim. Desde os 8 anos eu aprendi muitas coisas com ele, trabalhando na roça, com o plantio, e também participo do batismo da semente. Eu sempre participo e já venho com o objetivo de estar levando, né? Que junto comigo. E até hoje tô levando para frente, que trabalhar com as crianças é uma experiência muito grande também, que através deles também que sai a música, que às vezes eu paro para pensar como é que eu vou fazer a música e eles vêm me falando, né? Não, a gente sonhou, a gente no sonho a gente teve isso, eu acho que dá para colocar na música. Então eu também peguei um pouco deles, né? Que ele vem me passando o que eles sabem deles, através dele, eu
pego cada parte da letra, né? Aí eu coloco na música, aí se encaixou bem. Então, eles também me deram força, né? Eles também têm um carinho enorme comigo, né? E eu também fiquei muito grato a eles, né? Assim, que eu sozinho não posso, como é que eu vou colocar música, mas eles sempre vêm me dando as forças também, as crianças. Ensina mesmo, quem está aprendendo mesmo comigo é 18 pessoas. Né? E também desde os meus 12, 14 anos já vim tocando vários instrumentos, a rabeca, eu sei tocar rabeca, sei tocar chocalho e violão. Se no caso, porque hoje em dia é muito difícil de achar também as crianças que aprendem muito rápido a tocar as coisas, né? Mas graças a Deus o meu sobrinho já vem aprendendo comigo desde que eu entrei. Ele vem me acompanhando, como é que toca. Aí cada passo ele tá pegando, né? De mim. Eu tocava, ela me observava, ao mesmo tempo cantava, né? Ele é cantor, assim, digamos assim, do coral, né? Mas mesmo assim ele vem já aprendendo comigo, eu tocando, ele cantando e tá me observando como é que leva a batida, para encaixar bem com a música, esse tipo de coisa, né? Então, hoje ele está aprendendo, já está aprendendo um pouco a tocar, mas eu sempre falo para ele assim, vamos aprender mais ainda. Depois, no meu ponto de vista, eu vou ver como é que tu tá, né? Daí já passo alguns instrumentos para você tocar. Então, ele vem aprendendo comigo, hoje em dia tá tocando, graças a Nhanderu, que iluminou todos os dias, né, o nosso espaço, nossa luta. Então, isso é uma grande alegria para mim, traz grande alegria. E eu não quero, assim, deixar de ser coordenador do coral. Eu quero continuar, eu quero dar o meu máximo que eu puder contribuir com eles, né? E é mais isso. Quando eu cheguei aqui, eu nem era coordenador. Cheguei aqui porque minha mãe estava aqui. Então, quando eu cheguei, já tenho os mais velhos que cantam, né? E eu observando eles, né? Como é que é, mas aí no tempo já viu as criancinhas no colo da mãe, segurando a mãe assim, no colo. E cantaram junto com eles, com as criancinhas no colo, e cantaram ao mesmo tempo. E depois, o tempo passando, aí as crianças já cresceram, aí as crianças já pegam como é que é, né? Depois que ele observar a mãe cantar, ele já pega e daqui a 8, 9 anos já chega também, se reúne com o grupo, se reúne com o coral. Ele já vem aprendendo, né? Então isso já vem aprendendo a cantar, como é que é dançar, o passinho dele. Então, daí depois que eu entrei no coral, tem um monte de criança, né, se interessada assim para cantar. Aí eu peguei eles, né? Mas principalmente para se apresentar, para ir
para fora para se apresentar é no máximo 8 meninas e 8 meninas, né? Misturado assim. Separa 8 meninos e 8 meninas. Então nós estamos 8 meninos assim, que faz parte, né, do coral assim, que já tem no CD gravado também, né? Então isso é um grande assim, que a gente temos horário também marcado, tudo certinho, qual horário que a gente canta, qual horário que a gente reza para Deus. Então temos tudo assim bem organizado assim, né? E também tem, a idade não importa, né? Que quem quer cantar, até quando, até que ano quer cantar, né? E vai até assim, ó, a minha mulher canta também. A minha mulher tá com quase 30 anos, ele sempre tá presente comigo, né? Em qualquer lugar que a gente vai se apresentar, ele sempre tá comigo. Aí tem as criancinhas que tem de 8 a 12, e vai assim, às 22. E os meninos também é assim, não importa a idade. Quem tiver interesse, fala comigo e eu coloco lá, aí já vem aprendendo comigo. Então, utiliza mais, o instrumento é o violão e violino, né? Que chama rabeca, né? E baracamirim, que é o chocalho, e o cocar, né? Que a gente usa mais. E para fazer instrumento, a gente sempre procura os mais velhos, os anciãos, né? Que a gente tem também a madeira que a gente tem que pedir primeiro a madeira, qual madeira que a gente pode cortar. E os mais velhos pedem para Deus, né? Se comunica com Deus, se pode ou não. Aí depois aí eles mostram para nós. Eu levo nós pro mato, mostrar qual madeira. E a gente tira a madeira e eles fazem também aqui mesmo na aldeia. Tipo violão também faz. E rabeca. São todos dentro da aldeia que sai. Pro coral é diferente do que os mais velhos tinham, né? Que não pode misturar grupo do coral com o canto dos anciões, porque dos anciões é muito mais forte, né? Bate nos nossos corações. E do coral é mais diferente um pouquinho, mas só que não pode levar assim com a brincadeira também. Eu sempre falo isso, né? Que a gente tem que cantar com a alma pura, que as pessoas querem ouvir, que se sinta à vontade, né? Que se sinta bem. Então a música sempre fala das coisas que a gente tem hoje em dia, a nossa luta da terra também é muito grande também para nós, né? Que hoje em dia a gente não... Pessoas não indígenas falam que a gente não temos direito de marcação de terra, né? Mas mesmo assim a gente tem nosso sonho de estar lutando e conseguir a nossa terra. Então o nosso canto com coral fala da luta, fala dos deuses e dos anciões, e da terra sem males, né? Que a gente quer alcançar o novo mundo. Então fala muito também disso, né? E a gente sempre procura qual parte a gente vai colocar na música. A gente puxa do Pir, que é a casa de reza, e depois a gente puxa ao lado das crianças. Aí a gente já mistura ali. Aí vai bem certinho, né? Que fala, ao mesmo tempo fala do Pir e das crianças. E depois a gente fala do Baraitê, que é para nós uma força sagrada, Baraitê.
Então a gente fala isso, né? E temos isso. Aí eu vou cantar um pouco como é que fala, né? Essa música que eu cantei agora, ele fala Mbaraitê, que é uma força, né? Força para se unir e para poder cantar, né? Para que Deus olhe para nós, sempre com a mesma dificuldade que a gente tem, a gente mostra para o Nyanderu que é Deus, que é a gente temos fé, né? Em Deus, que um dia a gente podemos alcançar o nosso objetivo e manter a cultura, né? Para que as crianças, para que as crianças encontrem a felicidade, para avançar para frente, assim. Essa música fala isso. E também fala do Opã, casa de reza, e a nossa luta, fala de tudo, todas as coisas, um pouquinho de cada que a gente mistura na música já é o bastante. E a gente coloca sempre Nyanderu, que é Deus, né? A parte do Nyanderu a gente não pode deixar de lado, a gente sempre coloca na música. Nyanderu, um pouquinho a gente coloca e já a gente não esquece, para não esquecer. Então isso eu falo da nossa realidade que hoje em dia vivemos, né? Que através do coral também que a gente mostra para pessoas não indígenas que a gente está mantendo a nossa cultura, a nossa fala e a luta das crianças, né? Para seguir para frente, que para nós as crianças é um espírito muito grande que a gente vê no nosso ponto, que os anciãos sempre falam, sorte que a criança ainda existe aqui na terra, que Nyanderu deixou. Por causa deles que a gente temos força para lutar, força para manter a nossa cultura, e a gente podemos ensinar as crianças
como é que a gente fala, como é que a gente vive hoje em dia, né? Que os anciãos sempre falam, porque nós, os anciãos, a gente temos o objetivo de aquele que Deus marcou a data para nós voltar, a gente volta. Então, eu quero que vocês aprendam com nós. Sempre falo os mais anciãos isso, que aprende com nós e para você repassar para as novas gerações, né? Então eu sempre vim acompanhando, meu bisavô sempre fala isso, né? Mas eu vi pura realidade que ele me passou e hoje em dia estou vendo tudo que ele me passou. Então, às vezes sempre lembro da fala dele, eu passo isso para o coral. Olha, isso que ela falou, a gente está vendo, a gente está passando isso. Então, isso é uma coisa sagrada para nós. A fala que vem de Deus não tem assim, digamos assim, não, a fala de nós é muito sagrado, de todos nós. Quando a gente fala é muito sagrado. Então, eu sempre tenho respeito por mais velho e com as crianças também. Que tenho criança do coral que sempre fala para mim, Diaúdio, isso é um respeito muito grande que tem por mim também. Diaúdio, bom dia. E quando chamam de tarde assim, ele sempre chega e fala, Nhande Carúdio, aí é boa tarde. Ele sempre fala, todo mundo aqui na aldeia fala isso. Quando eu vejo de manhã ou de tarde, sempre fala, Diaúdio, Nhande Carúdio. Isso é respeito, né, que mostrou para mim, não só para mim. Você imagina, as criancinhas aqui de 4 a 5 anos já falam isso. Então a gente está mantendo a nossa língua, a nossa cultura. Não só aqui, em todas as aldeias. Você chega, se a gente chegar lá na outra aldeia, mesmo que eles não conhecem nós, já chega e fala, Diaúdio e boa tarde. Então sempre tem isso. Aqui a maioria fala isso, as crianças, né? De 5 a 6 anos já fala Diaúdio, e já fala o nome, Verá, Caraí, Quaraí. Eu sempre chamo com nomes indígenas aqui. A gente tem o nosso nome registrado na certidão, né? Mas só que aquela, para nós, não tem como falar aqui na aldeia. A gente sempre fala com aquele que os mais velhos batizou e colocou o nome, e ele já sabe como é que é o nome dele. Então já vem aprendendo isso, né? Veraí, Caraí, Jatucá, tem nome indígena que tem feminina e masculina, né? Que do masculino já é outra, já é diferente. Por exemplo, das meninas sempre vem Querechu e Pará, Paraí, Parapoti, vem Jatucá, Ará, vem um monte. E os meninos também é assim. Tem o Verá, Verapoti, Caraí, Tucumbó, Quaraí. Então vem assim, né? Vendo assim através dos mais velhos, e já é o bastante ensinamento para nós, né? Que eu agradeço muito também que eu fui batizado, até hoje estou mantendo esse nome em Guarani, que é Caranheru. É um grande espírito que passou isso para o pajé me batizar, né? Então eu fico muito feliz com isso, mas aquele que me batizou, o pajé já partiu também. Mas mesmo assim eu estou aqui firme e forte para a luta. O pajé falou no meu batismo para o meu avô que eu fui enviado para ser um pajé daqui mais o tempo, né? E eu estou vendo, é realidade isso. Eu agradeço todos os dias também pela iluminação deles, né? Que a gente chama Nhamandu, que é sol, Pai Sol, Nhamandu. E meu nome é Caranheru, porque já vem com um objetivo, para ser pajé aqui na terra, para mim poder curar as pessoas,
e fazer o remédio natural. Então já vem com esse objetivo, e hoje estou aprendendo isso, hoje estou passando por isso. E eu agradeço também, às vezes as criancinhas aqui na aldeia passou mal, com febre, vômito, assim, os pais sempre me procuram. Ó, Caraí, por favor, vem aqui, traz o cachimbo, faz o benzimento pro meu filho, por favor, a gente tá precisando. Nossa, isso é um respeito muito grande também que as pessoas aqui têm. Eu agradeço também, que para mim não tem hora, se de dia, de chuva, de noite, de madrugada, sempre saio aqui. Fui lá fazer o benzimento e graças a Deus eu fui lá com fé. Eu não fui assim, ó, vou lá, tá. Eu fui com fé e Deus, falei com Deus, comuniquei com Deus e Deus fez o meu pedido. E logo de manhã fui lá, eu já tava as crianças levantando, comendo alguma coisinha. Isso é uma grande força para mim, né? Que eu agradeço todos os dias.